O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. João 4, verso 7 diz: Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: Dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Porque os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar a água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou: Quem bebe essa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: Vai chamar teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: Não tenho marido. Replicou Jesus: Respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: Mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: Eu que te falo, sou o Messias. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia ninguém lhe perguntou: Que queres saber, ou por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: Vinde ver de um homem que me disse a tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade, foram para onde Jesus estava. Amém? Até aí, irmão. Você pode sentar? A mulher samaritana. Todo mundo já pregou, todo mundo já cantou para a mulher samaritana, já fez poesia, arranjos e tudo mais, né? Senhor, por que me pedes desta água? A terra em que estás não te acolhes. E toma-lhe poesia dignamente, passagem bíblica muito linda, mas quando nós analisamos essa passagem bíblica, irmão, analisamos não é o certo, dá uma ideia de que nós somos sábios. Não, quando Deus pela misericórdia nos ensina, nos esclarece os detalhes da passagem bíblica, assim fica bem mais certo do que é, porque analisar dá uma ideia. Irmão, eu estava analisando, né? Parece que a gente é sábio. Não, sábio é aquele que depois de saber tudo descobre que ainda tem o que aprender, né? Eu ouvi essa frase alguns dias atrás e achei muito interessante. O sábio é aquele que, depois de saber tudo, descobre que ainda tem o que aprender. Isto é sabedoria. Somos eternos alunos nesta terra. E sabe-se lá o que mais Deus fará conosco lá no céu.
São coisas que às vezes nos tomam os pensamentos de uma maneira um pouco absurda. Esquecemos da vida quando pensamos no céu. A mulher vai a um poço conhecidíssimo. Alguns dizem que se chamava o Poço de Jacó, porque foi Jacó que teria cavado aquele poço ali. Então, quem cavava um poço se tornava dono. Mas tinha os ladrões naquela época, até ladrão de poço, que uns iam lá, cavavam, outros vinham e queriam expulsar. Eu estive esses dias observando uma coisa, com a informação de alguns livros paralelos, gloriosos, que têm surgido nos últimos dias. Na época de Jesus, irmão, a sociedade estava impregnada de ladrões. Tinha muitos ladrões. E hoje, quando nós assistimos às televisões, às reportagens, o que nós vemos de ladrão é a gente sendo presa assim de uma maneira absurda. Eu esqueci o número de quantos milhares de pessoas se encontram presas só no Rio de Janeiro. É uma coisa assim que me fugiu o número, mas é absurdo. Eu estou vendo que, poxa, Jesus veio a primeira vez, como estava o mundo? Hoje Jesus está prestes a vir pela segunda vez, e o mundo está se mostrando do mesmo jeito, inclusive a quantidade de ladrões que existe na nossa sociedade, gente sendo morta por banalidades, a vida completamente banalizada, exatamente como aconteceu da primeira vinda. E isso tudo vai dizendo ao meu espírito, ele está às portas, a qualquer momento, como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será manifesta a vinda do Filho do Homem. Esses sinais têm me acompanhado. Se tem uma coisa que eu acredito, é que neste século 21, Jesus Cristo cumprirá a sua escatologia do tempo da graça. Aqui, a mulher vem tirar água lá no poço. E Jesus está por ali e, mulher, dá-me de beber. Lá no verso 9, lhe respondeu a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ora, quando os seus discípulos voltaram, viram Jesus conversando com a mulher, e a Escritura diz que eles se admiraram. Caramba, ele está falando com uma mulher. Não é nem se está falando com uma samaritana, não, mas está falando com uma mulher. Já não devia falar com samaritano, e ainda com mulher, então, que os homens daquela época eram os tais, né? Então, nós vemos isso claramente na Escritura. Eles se admiraram de Jesus estar falando com aquela mulher. Por que eles se admiraram? Porque isso não era algo comum. A própria mulher diz: mas você é um judeu, você está falando comigo que sou uma mulher samaritana, como tu fazes isso? Ou seja, qual era a tradição? É não falar com aquela mulher, muito menos pedir de beber àquela mulher. Sabe-se lá se outro mais ousado, mais folgado: mulher, me dá aí esse cântaro, deixa eu tirar água para mim. Toma, obrigado, tchau. Quem sabe o que isso poderia acontecer? Mas o que nós vemos, o nosso Senhor Jesus não atentou para as tradições humanas. Se tem uma coisa que nós não vemos Jesus fazer, é atentar para a tradição. Ele não se preocupa com isso. Ele está sempre agindo de maneira que ele surpreende. As pessoas esperam uma reação, mas ele tem outra. A mulher foi pega em adultério, a lei diz: apedreja. Tu vai ser contra a lei? Não, não estou contra a lei. Só atira a primeira pedra daquele que não tiver pecado. Jesus nunca se rende à tradição da humanidade. E ele não nos chama a cumprir tradições. Hoje as igrejas estão por aí morrendo justamente porque estão mergulhadas em tradições. Há 100 anos se faz isso, ora, quem vai dizer contra? Aí surgiu eu
e disse: não, sou contra. A ceia, mas todo mundo celebra a Santa Ceia, eu não, na minha igreja não. Todo mundo tem culto domingo à noite, na minha não tem. Mas como? Se não tiver culto domingo à noite, as pessoas vão sentir falta e vão até procurar outra igreja, que procure, mas na minha igreja não tem culto domingo à noite. Acabou a história. Vai quem quiser, procure onde quiser. Na época que suspendia a Santa Ceia, tinha gente que saía daqui, ia para outra igreja. No domingo de Santa Ceia em outras igrejas, ia lá tomar Santa Ceia nas outras igrejas. Até que eu cheguei de púlpito e falei assim: só, se aqui não tem o que você quer e tem em outras igrejas, aqui não é teu lugar, rua. Pode ir embora. Com toda a clareza. Se tem alguém aqui, eu já sabia quem era, né? E sabia que estava ali, por isso eu falei. Se tem alguém aqui que está comendo pãozinho, bebendo vinho em outras igrejas, pode ir, vaza. Aqui não é teu lugar mais não, rua. Aqui não andamos em tradição. Aqui andamos em revelação. Se Jesus disser qualquer coisa, irmão, não interessa quem vai ser escandalizado. Não interessa se vai todo mundo embora. Não interessa. Não interessa. Tradição aqui não tem vez, nós andamos por revelação. Se andássemos na tradição, estaremos aqui proclamando a semana do jejum. Tem uns pastores aí estúpidos, burros, ignorantes. Deve ser também analfabeto, não no sentido depreciativo, mas analfabeto no sentido de não saber ler Bíblia, que faz o jejum do refrigerante. Olha que ponto o cidadão pode ser estúpido. Jejum do refrigerante. Porque um homem inventou o refrigerante. Então agora o cara faz o jejum do refrigerante. Aí vem outras igrejas: poxa, essa ideia é legal, então vamos fazer. Aí, o jejum da carne, irmão, nessa semana não vamos comer carne. O jejum do chocolate, o jejum, e toma ali besteiras por causa de tradições, por causa de negócio de seguir conceitos humanos. Não, irmão, não. Quando o Espírito fala, ele testifica ao nosso espírito e nós sabemos que a verdade é aquela. Mesmo que o nosso cérebro não compreenda, você diz assim: eu não sei bem no que vai dar isso, mas eu estou sentindo uma força que está me dizendo: vai e faz. Eu vou e faço, vou pagar para ver. Isso é glorioso, isso é a revelação, isso é a indução, a condução do Espírito Santo. Não é se basear em letra, porque a Escritura diz que ele opera além do que pedimos ou pensamos. Então ele opera além do que está escrito aqui. Porque se eu já li a Escritura toda, automaticamente tudo que está aqui é coisa que eu possa pedir ou pensar, porque eu li. Mas ele vai operar além do que eu peça, além do que eu pense. Então ele vai operar além do que está escrito, porque tudo que eu leio eu penso, mas ele vai operar além do que eu penso. Então significa que ele vai operar além do que eu leio. Aí a mulher está lá. E no verso 9, ela diz: peraí, nenhum judeu fala comigo? Como que você, sendo um judeu, você está falando aí comigo? Você está quebrando a tradição. Aí Jesus conversa com ela: se conhecesses o dom de Deus, quem é que te pede, dá-me de beber? Tu é que pedirias, e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens onde pegar essa água, o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água? Acaso tu é maior que Jacó? Acaso tu é maior que seus filhos? Acaso tu é mais poderoso que aquele que fundou esse poço? Aprenda essa lição, irmão. Jesus não disse que era maior, sendo infinitamente maior. Sabe? Fale do que Deus te manda falar. Faça a obra como Deus te manda fazer. Quando é para dizer assim:
Alguém tem sede aí? Que venha a mim e beba. Jesus fez aquilo, era a hora de fazer aquilo. Mostrar quem ele era ali na festa, aquela revelação poderosíssima. Mas aqui com a mulher, a direção foi outra. E se a direção foi outra, o que ele fez com a mulher? Ela responde, é tu maior? Jesus afirmou, quem beber dessa água terá sede outra vez. Ora, ele não disse, sou maior, ou sou menor, ou sou igual. Então, irmão, aprenda a ser conduzido no mover do Espírito. Você não dá resposta às perguntas, você fala o que Deus te manda falar. Isso é poderoso demais. Tem gente que se prende às perguntas e esquece o mover do Espírito. Eu sou sábio, qualquer um que me perguntar, eu calo todo mundo. Eu não calo ninguém dando respostas às suas perguntas. Eu calo entregando a revelação que Deus me concede. E muitos, às vezes, ficam irados, mas você não está respondendo a minha pergunta. E quem foi que disse que eu estou aqui para te responder as suas perguntas? Estou aqui para te entregar aquilo que o meu Deus manda. Então, você está num debate. Alguém vai te fazer pergunta? Se te fizerem pergunta, não dê resposta, entrega a revelação. Olha, vai chegar um dia que vocês vão ser levados aos tribunais. Não vos preocupeis com o que haveis de responder, porque naquela mesma hora o Espírito do vosso Pai falará nos vossos lábios. Então nós não estamos aqui para dar resposta aos que os homens perguntam, certo? Estamos aqui para entregar revelação. O Pai ministra, a gente entrega. Qual foi a pergunta? Não me interessa. Enquanto alguém está fazendo uma pergunta, eu estou ligado na revelação. Não são as perguntas dos homens que nos movem, é a revelação do nosso Pai que nos move a nós e dá oportunidade à humanidade. Mesmo que eles nos pendurem numa cruz, numa forca ou nos joguem na arena, certamente que cumpriremos a nossa missão. Veja que Jesus diz para ela no verso 16. Pediu-lhe Jesus, a mulher queria, como que eu vou matar minha sede para não voltar aqui? Jesus diz assim, vai chamar teu marido e volta aqui. Ora, essa mulher, olha a humildade dessa mulher. Ela sabia que ela não tinha um marido. Ela sabia que ela vivia em adultério. Essa mulher é uma adúltera, ela está vivendo em adultério. Aí Jesus diz assim, você quer água? Vai lá chamar teu marido e volta aqui. Ela poderia dizer assim, isso é um fanfarrão. Se esse cara fosse alguma coisa, ele saberia que eu não tenho marido, deixa eu cuidar da minha vida. Porque ela sabia que ela não tinha um marido, ela sabia que ela estava vivendo em adultério. Mas ela tem humildade. Ela tem humildade. As pessoas que têm humildade são com as quais Deus quer falar, são com as quais Ele quer se revelar. E Ele diz, vai chamar teu marido, volta aqui. Ela, ao invés de questionar ou dar as costas ou ignorar, ela diz, não tenho marido. Aí Jesus vem e diz assim, certamente, você está certo ao dizer que não tem marido, porque você teve 5 maridos. Esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Tu vive com um homem que não é teu marido. Então tu falaste a verdade. O que nós entendemos por isso? Essa mulher está vivendo com o marido de alguém. Se não é marido dela, é marido de alguém. Ela está em adultério. Para uma mulher em adultério, Jesus daqui a pouco vai dizer assim, eu sou o Messias. Enquanto que muitos santões estão dizendo, nós temos por pai Abraão, nunca fomos escravos, temos a lei de Moisés, somos os melhores, nós somos os tais, e Jesus com eles está calados, quieto. Entende, meu irmão?
Você pode ter os teus erros, mas se você tiver humildade, o Deus vivo vai ao teu encontro. Vai ao teu encontro. Ele resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Mas mesmo um humilde mergulhado em pecado, ele falou que é humilde, não quer, não tá, se está mergulhado em pecado, ele vai se manifestar assim mesmo. Porque há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Esse papo de que Deus se manifesta aos certinhos, ser certinho e ter coração arrogante, meu irmão, é tempo perdido. Tem que ter humildade. Se não tiver, não aprendeu a lição. E ele disse: aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aí, falaste no verso 19, reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és. Olha só essa mulher, hein? Eu percebo que tu és um profeta. O que ela faz? Nossos pais adoraram sobre este monte, e vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém lugar onde se deve adorar. O que ela está dizendo? Ela está praticamente perguntando: ó, peraí, tu é profeta, então eu quero saber da seguinte questão: aonde devemos adorar o Deus? Como é que se faz para estar certo nessa adoração? É aqui ou é lá? Essa mulher está voltada para o que é espiritual. O foco dela está no espiritual. Apesar dela estar vivendo num adultério, ela está ansiando, porque depois ela vai dizer assim: não, eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos revelar todas as coisas. Tem muita gente que está andando que nem santinho, mas os seus sentidos estão afastados do espiritual, da esperança e da glória. Quem Jesus vai levar para o céu, hein? Eu já nem sei, irmão. Eu já nem sei quem Jesus vai levar para o céu. Uma coisa eu sei, que o reino dos céus é dos humildes, isso eu sei. Então, a mulher: tu és um profeta. Quando ela percebe que Jesus é um profeta, o que é um profeta? O porta-voz de Deus. Quando ela percebe que Jesus é um porta-voz de Deus, peraí, senhor, como é que é? Como é que tu sabe que eu tive 5 maridos? Ela percebe que Jesus é um porta-voz de Deus, ela demonstra o quanto ela está pronta para ouvir a verdade. Diz assim: peraí, aonde se deve adorar? Se ele dissesse lá, ela nunca mais ia adorar ali no Monte de Samaria. Se ela não pudesse invadir Jerusalém para adorar onde tinha que ser adorado, ali ela não iria adorar. Ela estava voltada para isso já. Isso estava dentro dela. Ela tem uma história dentro dela. Ela tem raízes espirituais. Quando ela se depara com alguém que ela diz: tu és profeta, ela: epa, a adoração do Deus vivo, como é que fica? Tem gente que vê: poxa, aquele irmão é abençoado, aquele irmão recebe de Deus, aquele irmão ora e Deus fala com ele. Irmão, eu queria que tu orasse aqui, porque a minha vida está enrolada, a minha vida natural está enrolada, o meu emprego está enrolado, eu não sei o que eu invisto para ganhar um dinheiro, quem sabe Deus não dá uma direção. Essa mulher não, ela: tu é um profeta, eu quero Deus, aonde eu adoro Ele. Irmão, poxa, eu vejo que tu é profeta, eu estou pensando aí em comprar um carro, que será? Ora por mim para ver o que Deus diz. É assim que algumas pessoas se comportam. Não, irmão, tu é um profeta, poxa, irmão, ora aí para saber o que Deus quer da minha vida, o que eu preciso entregar no altar de Deus, o que eu preciso renunciar para ver Deus. Não, mas outros, irmão, eu vejo que tu é um profeta. Eu estou pensando em comprar uma casa. Quem reconhece um profeta está em busca do reino de Deus. Está pronto para ouvir as coisas de Deus. Jesus vai falar algo para essa mulher que não falava para ninguém. Ela está pronta para... adúltera!
está pronta para ouvir coisas gloriosas. Enquanto que os santos de Jerusalém, Jesus está lhes dando as costas. Quando ele diz, dá-nos um sinal, ele, quê? Uma geração dessa má, quer um sinal? Não tem sinal. Sinal vai ser quando vocês verem cumprido o do profeta Jonas. Mas essa mulher aqui nem... Eu sei que quando o Messias vier sou eu. Eu estou aqui. Eu sou o Messias. Dá para entender, irmão? A quem Jesus se revela? Observa o comportamento dessa mulher, um comportamento de humildade. Jesus nem diz assim, ó mulher, você se corrige, não tem nenhuma palavra de repreensão para ela, mesmo quando ela confessa o pecado dela, Jesus a exalta, tu é verdadeira, tu falaste a verdade, tu é uma pessoa de verdade. Tu disseste acertadamente, você não deixou dúvida, é isso mesmo, você é verdadeira. Você disse que não tem marido. Ela poderia ter ido chamar o amante, mas não foi chamar o amante. Eu não tenho marido. Então ela não estava preocupada em esconder o delito dela. Não queria encobertar. Eu não vou dizer para esse cara, um estranho, não vou dizer esse cara que... O que eu vou dizer para ele? Não tenho marido. Isso mesmo, tu não tem marido, mas tu teve 5, né? Agora tu tem um. Quando tem um, Senhor, não. Não, nada disso. Ela não procura ocultar nada, nem conversar. Ela diz, eu vejo que tu és profeta. E já que é assim, onde eu vou adorar o Deus vivo? É muita glória, irmão. Pelo menos no meu entendimento. Imagina aquele papo de Jesus ali com essa mulher. O que essa mulher não está sentindo? Que unção, que glória. Quanta coisa tremenda. Aqui diz no verso 20, nossos pais adoraram sobre este monte, vós judeus dizeis que é em Jerusalém. Jesus declarou, mulher, podes crer-me, está próxima a hora, que nem neste monte, nem em Jerusalém, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ora, ela não conhece, mas ela não está querendo adorar? No verso 20, ela não demonstra que está voltada para o espiritual, aonde devemos adorar. Mas vem Jesus e diz assim, não, vocês estão adorando, mas vocês não sabem o que estão adorando. Vocês estão adorando o que vocês não conhecem, vocês não têm fundamento. Nós judeus sim, porque a salvação vem dos judeus, nós temos toda uma estrutura. Vocês não conhecem. Ora, não conhece, não tinha certas estruturas, mas foi para ela que Jesus diz assim, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Verso 23, mas a hora está chegando, de fato já chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é isso? Pois o Pai procura sim os adoradores. O que é em espírito e em verdade? Não é no monte de Jerusalém, não é no monte de Samaria, não é dentro da tua casa, não é dentro da igreja, não é dentro do quarto, não é no meio da rua que você vai adorar, não é no viaduto, não é dentro do carro, não é na charrete, não é dando um mergulho na piscina, não é na praia, não é se divertindo no parque. Onde é que você vai adorar? Em todos estes lugares, em cada respiro, em cada passo. Em tudo isso e muito mais que aparecer no seu caminho. Quem é o adorador de um só lugar não presta para nada, tem que ser sem fronteiras, em espírito e em verdade. Quem adora a Deus dentro de um templo nunca soube quem é Deus. Deus não se adora só dentro de um templo, Deus você adora no teu trabalho. E tem mais, quando o teu patrão diz assim, olha, aqui dentro não quero que fale em religião. Ô patrão, você está comprando os meus serviços, não meu caráter, nem a minha moral, nem a minha fala. O meu Deus não tem limite para ser adorado. Não, tem esse negócio de fala lá na igreja. Não, eu falo do meu Deus aonde eu quiser. Então vou te demitir. Pode me demitir,
mas não poderá tirar o pão da minha mesa. Amém, meu irmão? Essa é a pura realidade. Agora tem gente, né, que nem uns batistas que eu encontrava, ainda davam esse testemunho na frente da igreja, coisa revoltante. Chegava e dizia: não, irmão, porque lá no meu trabalho eu não falo nada com ninguém, porque no meu trabalho, lá é o meu trabalho. Meu cristianismo, eu sou crente na igreja, eu sei separar muito bem as coisas. Na igreja a gente fala de Deus, mas lá no meu trabalho não, lá é o meu local de trabalho, eu separo muito bem as coisas. E eu pensava assim: Jesus também separa bem as coisas. Na hora que ele começar a cobrar: pô, te botei lá, ó, quantas pessoas passaram na tua frente e mergulharam no inferno, e você com a escada da salvação não fez nada. Porque tem medo de ser mandado embora, tem medo de ser demitido. Quem tem medo de passar fome, meu irmão, já está quase morto. Não confia na palavra que diz: nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Não é o nosso salário que nos sustenta não, meu irmão, é o nosso Deus. Ou será que Israel não é a prova o suficiente quando ele atravessa o deserto? Que não tinha onde comprar, mas eles não sustentaram? Alguém no deserto morreu de fome? Não. Alguém no deserto morreu de sede? Não. Quanto tempo passaram no deserto? 40 anos. Será que isso não é o bastante para nós? Mas tem pessoas que não estão prontas para ouvir. Essa mulher de Samaria estava pronta para ouvir. E quando as pessoas estão prontas para ouvir, Deus se revela a elas. Por quê? Eu sei quando o Messias vier, eu sei quando o Messias vier, ele nos ensinará todas as coisas. Então os sentidos dela estão voltados para onde? Para a vinda do Messias. Ah, mulher, então tá, já que tu está esperando, já que tu tem essa expectativa, já que isso está dentro de você, eis-me aqui. É a tua fé, é a tua esperança que faz as coisas que não são virem à existência. A fé chama à existência as coisas que não são como se já fossem. É isso. Mas tem pessoas que estão preocupadas só com cântaro. Vou lá tirar água. Mas olha o que essa mulher faz aqui, olha. Quer ver que coisa engraçada? Ela diz assim, no verso 24: Deus é espírito, é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 25, a mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Caramba, quanta gente, dá-nos um sinal. Quem és tu? De onde tu vem? Qual é a tua terra? E não sei o quê, porque fazes isso, porque fazes aquilo. E Jesus está calado diante dos que tinham os pergaminhos, os que se reuniam na sinagoga. Eles não estavam prontos para ouvir. Jesus usou a lei, falou das grandezas do homem perante o Deus vivo, do quanto Deus ama, e eles queriam apedrejar, queriam matar. Jesus curou, libertou, e eles queriam matar, apedrejar, porque Jesus curava no sábado. Não estavam preparados para ouvir coisas gloriosas. Jesus se calou. Diz que Jesus foi em alguns lugares onde ali não fez milagres, sinais, nem prodígios, nem maravilhas, por causa da incredulidade deles. Diz que na sua própria terra, onde Jesus mais ali habitou, foi o lugar onde ele menos operou. E aí surge a expressão: não há profeta sem honra, senão na sua própria casa, no meio dos seus. Veja aqui, o Senhor Jesus, quando ele está conversando com essa mulher, que ele diz: eu que te falo, sou o Messias. Ele não simplesmente virou para aquela mulher, encontrou uma mulher no poço e foi: eu sou o Messias. Não foi isso, irmão. Essa mulher tem uma raiz, essa mulher tem uma história. Ela toca no assunto do Messias, mas não foi Jesus que tocou nesse assunto,
Foi ela. Ela tem base. Ela tem história. Jesus não falou, você está em dúvida quando deve adorar, tal, quando o Messias vier vai esclarecer tudo isso. Não, foi a mulher que falou no Messias, quem tocou foi ela, não foi Jesus. É o que está dentro dela. Então ela está pronta para ouvir a revelação, ela está pronta para aceitar a verdade, para que a palavra não seja pérola lançada no meio dos porcos, no meio da lama. Porque tem muita gente que ouve as mais gloriosas revelações, mas é como verdadeiros porcos. Não sabem utilizar aquilo. A mulher recebe, como é que é? Peraí, olha o verso 27. Nesse ponto chegaram seus discípulos, admiraram que estivesse conversando com uma mulher, todavia ninguém lhe perguntou: que queres saber ou por que falas com ela? A mulher então deixou seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Aí ela diz assim, para ela não dizer, ele é o Cristo. Ela induziu eles, porventura não seria este o Cristo? Ela não quis afirmar, para nego não dizer, pô, que coisa louca, essa mulher dizendo que o Cristo está manifesto. Ela apenas induz, não seria esse o Cristo? Tem mais, não seria esse o Cristo, significa que aquele povo desprezado pelos judeus, aqueles samaritanos, eles tinham o nome Messias, o nome Cristo no seu meio. Ela só jogou uma palavra e eles saíram de lá, se levantaram, vamos ver esse cara. Os samaritanos, os desprezados, os escorraçados, os sujos, os porcos, os imundos, eram alvos da glória de Deus. Enquanto que os judeus, Jesus falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra. No ano 70, Roma massacrou, que eles cozinharam o próprio filho para comer, devido ao cerco de Roma. E aqui, a mulher diz, porventura não seria esse o Cristo? Aí diz que saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come. Os discípulos estão vendo aquela situação toda, estão preocupados com a comida. Aí Jesus vai dar umas lições ali, poderosas, mas esse não é o nosso assunto. A mulher chega lá, encontrei um homem. Ele disse tudo da minha vida. Porventura não é esse o Cristo? Aí as pessoas se levantam e vão até ela. Vão com ela. Tem um detalhe. Jesus dá a palavra para ela. Mulher, sou eu que falo contigo. Os discípulos chegam. Quando eles olham, o cântaro está sozinho. A mulher largou e foi embora. Não quis perder tempo. Largou o cântaro. Ela poderia ter voltado com o cântaro cheio d'água, mas ela ia ter que andar mais devagar. Mas ela tinha algo muito importante para anunciar. Ela largou o cântaro para ficar mais leve e poder correr. Antes que Jesus, antes que o mover se ausentasse dali, ela precisava chamar pessoas para ouvir, para ver aquela coisa gloriosa. Ela largou o seu foco, ela foi ao poço com o foco de encher o seu cântaro, mas quando ela encontrou Jesus, o seu foco já era outro. Tem pessoas que têm objetivos, conhecem a glória do Evangelho, o Evangelho que eu prego, mas não mudam o seu foco, não mudam os seus objetivos. Continuam mendigos espirituais, correndo atrás de carro, casa e bens materiais. Nunca vão saber o que é ser alimentado por um anjo. Nunca vão saber o que é ser surpreendido por uma geladeira que não tinha nada e agora tem tudo, multiplicada do nada. Nunca vão saber o que é comer um grão de arroz e ser como se tivesse comido a mais farta mesa do universo. Nunca vão saber. Porque não mudam foco. Continuam querendo carregar os seus cântaros naturais com a água natural, mas aquela mulher largou a água natural e foi se alimentar da água espiritual. Venham comigo.
encontrei um homem, me disse tudo. Esse só pode ser o Cristo. Aí os homens vão lá, no verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles. E ele ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Ora, qual sinal Jesus fez? Quem ele curou? Quem ele libertou? Qual demônio que ele expulsou? Nada, mas tudo isso ele fez no meio dos judeus. Mas nenhum deles recebeu dele: eu sou o Messias. Não recebeu nem das suas palavras, nem da testificação do Espírito Santo. Por quê? Porque tem pessoas que não estão prontas para ouvir verdades profundas, como esses samaritanos estavam, prontos para ouvir verdades profundas. Então, os que não receberam nenhum sinal, Jesus apenas no meio deles falou, apenas ensinou, apenas citou a Escritura, contou coisas gloriosas. Não diz a Bíblia que ele tenha curado ninguém ali de uma febre, não tem ali libertado sequer alguém de um demônio, mas na terra de Israel estava carregada de endemoniados, mas entre os samaritanos não tinha demônio, para que ele pudesse fazer a obra ali. E os judeus diziam: esses endemoniados samaritanos. É mesmo? Mas foi na terra de Israel que Jesus expulsou demônio para tudo que foi canto. Deus está, meu irmão, é no meio da simplicidade, daqueles que realmente querem ouvir. Jesus sentou e só falou. E quando Jesus disse: eu tenho que ir, não, Senhor, fica aqui. Constrangeram ele ficou ali por 2 dias. Ficou 2 dias ensinando, e eles vinham e alimentavam ele. Senhor, tem aqui água. Senhor, tem manto aqui, tem capa, tem comida, fica conosco, não vai embora não, fica. Quando deu 2 dias, Jesus tinha que cumprir um sinal poderoso, né, irmão? Da sua vinda, manifestação para os judeus ao 3º dia. Então, depois de 2 dias, ele volta lá para os termos de Israel, que é para ficar para nós essa mensagem subliminar que só nós entendemos. No 3º dia, os judeus vão ver a glória resplandecer. Então, ele ficou ali 2 dias, no meio de gentios. E ao 3º dia, ele consuma essa missão do tempo da graça. Então, aqueles que quiseram um sinal, mostra-nos um sinal, se tu és o Cristo. Não tem sinal não. Aí esses batismos aí, Jesus está nem aí. E por que os teus discípulos fazem isso, fazem aquilo? É assim mesmo. Eles estão felizes, estão alegres. Por que eles não jejuam? Porque o noivo está com eles. Quem é esse noivo? Jesus só falou por parábola. Daqui a pouco os discípulos chegam assim: Senhor, por que tu estás falando por parábolas para esses homens? Porque eu não quero que eles entendam. Eles não estão prontos para ouvir a verdade, são orgulhosos, presunçosos, e eu não vou lançar pérolas aos porcos. Eu falo por parábola para que eles, ouvindo, não entendam, para que não se convertam, para que eu não os cure, para que eles não herdam a glória do meu Pai, para que eles vão para o inferno. É por isso que eu não falo abertamente para eles, eu falo por parábola, porque eu quero que eles vão parar no inferno. Mas a vós é dado conhecer o mistério do reino.
Mas eles não. Eu não quero que eles sejam salvos. Eu quero que eles vão parar no inferno. Mas tu não vai morrer pela humanidade humilde. Esses não, eu não vou morrer por eles. O meu sangue não vai ter valor para eles, porque eu não vou lançar o meu sangue aos porcos. Esses aqui não pediram sinal, receberam. Não perguntaram quem és tu, e ele disse. E você, irmão, está pronto para ouvir? Aqui o mistério é de uma mulher que estava pronta para ouvir. E samaritanos escorraçados, excomungados, mas estavam prontos para ouvir tamanha verdade. E você, o que tens ouvido? E o que estás pronto para ouvir? Quem sou eu para você? Um pastor? Você não sabe quem sou eu. Se tem uma coisa que eu não sou, é pastor. Um pastor não prega o que eu prego. Um pastor não olha para os outros líderes espirituais e diz: raça de víboras e filhos do diabo, servos de Satanás. Você está pronto para ouvir isso? Você assimilou isso? E o que você tem pregado lá fora? Você tem dito para a humanidade que o Elias de Malaquias 4 está na terra, que o julgamento se aproxima. A palavra em você é um rio de água viva que solta para a vida eterna. Está pronto para ouvir o quê, meu irmão? A humanidade, esses crentinhos por aí, os crentinhos das Assembleias de Deus, os crentinhos batistas, essa pornografia espiritual que se vê por aí, estão prontos para nada. Na hora que Jesus for fechar a dispensação, eles serão massacrados e vão dizer: montes, caiam sobre nós, escondei-nos da ira de Deus e do seu Cristo. Então, meu irmão, eis a realidade. Você está pronto para ouvir verdade? Quais verdades as que te agradam? O que Jesus disse para aquela mulher? Tu teve 5 maridos, mas agora tu tem um que não é teu. Tu falaste a verdade. Não, peraí, e é melhor eu não me envolver com esse cara não. Ele já descobriu o meu pecado, peraí. Deixa eu sair de fininho. Obrigado, tá, mestre? Tchau, hein? Eu tenho que levar água para fazer o arroz, tá? Dá licença, tá? Ele já me descobriu, né? Caramba, ele me descobriu. Se ele me descobriu, ele não é alguém comum. Ao invés de eu dar passo para trás, vou dar passo para frente. É, isso mesmo. Eu estou vivendo em adultério. Eu estou vendo que tu é profeta. Me ajuda, aonde eu adoro, aonde eu sirvo, aonde eu cultuo. Tem outros que não. Quando a palavra desce e racha e bate e espanca. Alguém contou a minha história para o pastor. Esse negócio de zap, eu sabia que isso ia dar fofoca. Duvido se não foi aquela irmã. Duvido se não foi. Aquele irmão sempre foi linguado. Deus já tinha tido uns sonhos com ele. Aposto que ele bateu com a língua nos dentes. Vê se eu quero ver os adultérios e as mentiras, e as falcatruas e a podridão de alguém. Mas Deus, mesmo que não queira ver, Ele vê. Amém, meu irmão? Então, se o teu pecado está sendo descoberto, é porque Deus quer ver qual é a tua humildade. Se Ele não te rejeitou, é porque quer te chamar para mais perto. Se Ele foi em busca de você, se Ele começou a conversa contigo, aquela mulher não ia começar a conversa com Ele. Ela está ali e ela nunca ia dizer: esse homem não tem nada com que beber água, 12:00, hora sexta, caramba, está suadão, cansadão, ei, quer água? Ela nunca ia dizer isso. Então, se Jesus, meu irmão, foi até você quando você não poderia ir até Ele, sabe como que Jesus foi até você?
um CD, um site. Assim que ele foi até você. Alguém que chegou e conversou contigo, você sentiu, caramba, o que esse irmão falou, eu nunca ouvi. Ele falou de um ministério aí, tal. Tem uma coisa, irmão, não poupe palavras em dizer que o último Elias está na terra. Não poupe. Não poupe, não poupe. Vai estudar, vai entender, aproveita a tua oportunidade, porque o último Elias está na terra para rachar violentamente, e vamos fazer coisas que vai escandalizar os mais antigos desse ministério. Se não souber botar a cara na terra, não vai sobreviver. E quem não ficar satisfeito, a gente amplia a porta para não ter dificuldade na hora da saída. É assim. Isto se chama geração Jesus Cristo, voz da restauração, o último mover que ainda se chama a igreja sobre a face da terra. Nós encerraremos o tempo da graça. Nós, eu e vocês, os mais novos daqui, vão tacar fogo nessa geração. Brevemente, meu irmão, brevemente sairão leis para proibir o evangelho, mas não é para proibir o evangelho, é para proibir geração Jesus Cristo. Quem está preocupado com o que pregam os batistas? Quem está preocupado com uma assembleia que serve de trampolim, de palanque organizado para político? Quem está preocupado com essa desgraça desses filhos do diabo assembleianos? Quem está preocupado com isso? O diabo está preocupado é com geração Jesus Cristo, que não se curva, não se rende, que tem o prazer de ver o sangue regar a terra. É conosco que ele está preocupado, e é por causa da gente que o Congresso fará leis. Trabalha, irmão. Esteja pronto para ouvir as verdades que vêm por aí. Trabalha, se envolve. Manda ver nos trabalhos pela internet. Manda ver nos vídeos. Baixa para o teu PC quando vê que alguém tirou lá, porque toda hora tem um vídeo nosso removido. Você vai e bota de novo. Quando você tentar colocar um vídeo e ver que tentou colocar e ele já foi automaticamente bloqueado, você corta 3 segundos dele e põe novamente. Eles detectam pelo tamanho do vídeo. Eles têm um negócio específico para detectar tamanhos. Uma coisa absurda, tecnologia. Cara deles, da sabedoria deles. Você corta 3 segundos aqui, 3 segundos lá. Quando eles detectarem de novo, você corta 3 segundos no meio, entre as falas, e vai jogando. Eles vão ficar loucos, porque o que está em nós é maior do que o que está com eles. A sabedoria que Deus nos deu é muito maior que a deles. É para não parar, é para não deter, é para aceitar morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho é um jardim glorioso. Só pode ser regado com sangue. Então, irmão, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Dobre os joelhos, busque, clame, tenha raízes, porque Deus quer falar, mas não vai falar com qualquer um. Até aqui nos tem ajudado o Senhor.